Graça e paz, crianças, no nome de Jesus. Louvado seja nosso Deus. Nós iremos hoje ter mais uma aula sobre esse assunto do estudo 2, respeito, uma regra de ouro. E antes de começar, a gente vai orar, pedir ao Pai do Céu que Ele nos oriente, nos capacite e que nós possamos aprender mais uma vez. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja sempre Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, abençoa as crianças, seus familiares, abençoa a Tua igreja, Pai. Continua conosco. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, pois nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bem, crianças, como eu falei no início, a gente vai estudar nosso tema do estudo, respeito, uma regra de ouro. E eu queria que vocês entendessem que o respeito, ele precisa começar dentro dos nossos lares, tá bom? Você precisa e deve respeitar seus pais, seus tios, suas tias, tá certo? Então, respeito tem que partir de dentro do nosso lar. E a primeira escola, para a gente crescer com sabedoria, é respeitar os nossos irmãos, nossos primos, O respeito começa dentro do nosso lar, tá certo? E nós vamos começar lendo um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 15, verso 20, que ele diz assim, escuta só. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. São princípios e conselhos que a palavra de Deus ele nos está dando. Que o filho que age com sabedoria, ele alegra seu pai, ele alegra sua mãe, ele alegra qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Mas o insensato, aquele que faz as coisas sem pensar, fala o que quer, diz o que quer, não respeita ninguém, a esse entristece o coração da sua mãe. Porque não tem uma pior coisa do que um filho que não obedece aos pais. E isso entristece as mães, porque elas se dedicam tanto, os pais se dedicam tanto para que a criança seja uma criança respeitadora, que saiba entrar nos lugares, que saiba sair. Então, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo onde muitos jovens têm partido muito cedo. Por quê? Porque eles não respeitam ninguém, não respeitam ao papai, nem a mamãe, não respeitam os mais velhos. E como respeitar a Deus que não vê? Não é verdade? Então a palavra de Deus ela nos aconselha que precisamos ser sábios, Precisamos pedir sabedoria a Deus para que quando vocês crescerem, serem crianças obedientes, crianças que as pessoas tenham prazer de estar ao lado de vocês, tá certo? E tem mais outro conselho assim, aqui muito interessante, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 6, do verso 20 ao 23. Escuta só o que a palavra de Deus diz, tá? Vamos lá. Provérbios, capítulo 6, verso de 20 e 23. Vamos lá. E pronto. Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, como eu falei, estava falando para vocês,
Tem muitas crianças que não querem ser disciplinadas. Por isso que a Bíblia nos fala a respeito da pessoa que é sábia, da pessoa que tem disciplina. Né? E os conselhos, há um ditado popular que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Isso é um conceito popular. Mas o nosso Deus, ele em Isaías fala que ele é o quê? Conselheiro. Então Jesus ele é o nosso Deus conselheiro. Né? O Espírito Santo nos aconselha. A palavra de Deus nos aconselha. Então nós precisamos ouvir, né, os conselhos que a palavra de Deus traz para a gente. E nós precisamos o quê? Ter disciplina, né? Ao chegar, ao sair dos lugares, procurar disciplinar a nossa língua, procurar disciplinar o nosso ouvido, não é verdade? Para que possamos assim crescer crianças, jovens e adultos que saibam entrar nos lugares, que saibam respeitar as pessoas. Por isso que a palavra de Deus ela tem se preocupado com isso. Né? Vivemos numa geração muito triste, uma geração muito violenta, uma geração de filhos que não obedecem aos pais, de filhos que não têm paciência com os pais. Né? E ainda tem algo bastante interessante que eles dizem assim que tudo para eles são careta. Isso é careta, não é? Se eu respeitar meus pais, se eu respeitar os adultos, aí o conceito da juventude de hoje é que tudo isso é careta. Mas como é que é careta fazer as coisas boas? Como é que é careta ser obediente? Não é isso? Careta, na realidade, são aqueles que não obedecem. E eles pagam preço por isso. E a palavra de Deus ela nos ensina a sermos disciplinados. Né? Porque o respeito, ele é uma regra de ouro. O que é o ouro? É uma pedra preciosa, que é lapidada com bastante cuidado e guardada com bastante carinho. Quem acha, muita gente fica rico. Então a gente pode entender que o respeito é essa riqueza. Né? Se você respeita, você ganha respeito. Tá bom? Então, vamos continuar. Tem outro texto bastante interessante, lá em Êxodo, capítulo 20, né, verso 12. Outro conselho maravilhoso que a palavra de Deus vai trazer para nós. Êxodo 20, deixa eu ver. Êxodo 20, 12. Ele diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha aí, tá vendo? Honrar, respeitar pai, respeitar mãe. E isso já é uma promessa. Isso aqui é uma promessa que Deus está fazendo para as crianças. A palavra de Deus está fazendo promessa para aqueles que seguem a palavra de Deus, para aqueles que respeitam seus pais, para aqueles que respeitam os adultos, que respeitam os tios, né? Que respeitam os mais velhos. Eu lembro quando eu era mais novo, sempre quando eu passava por uma senhora idosa, ou um senhor idoso, eu sempre dava benção avó, benção avô, benção tio, né? Hoje está tudo ao contrário. Hoje os jovens ficam sentados nos ônibus, não dão lugares aos mais velhos, está tudo invertido. Ó. Então, a palavra de Deus chama a nossa atenção para que as pessoas vejam em nós somos crianças diferentes, crianças que respeitam, crianças que foram educadas, né, para falar e viver a palavra de Deus, tá bom? Então, para encerrar, nós vamos ler novamente aqui outro texto bastante interessante. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, né, verso 2 e verso 3. Vamos começar pelo 1, vai ficar mais bonitinho. Diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, mais uma vez, ó, e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra.
Então, mais um conselho que a palavra de Deus ela nos dá. Tá certo? Para a gente entender que nós precisamos respeitar. E esse respeito ele tem que ser começado logo dentro da casa da gente. Tá certo? Então, nós temos que respeitar os nossos pais, as nossas mães, os mais velhos, ouvir direitinho, prestar atenção no conselho que ele está dando. Até porque os pais e as mães já viveram uma boa parte da vida e eles têm sim toda a bagagem para nos aconselhar. Tá certo? E Salomão ele traz assim, trouxe para a gente, né, inúmeros versículos falando sobre honrar pai e honrar mãe. Ter disciplina, né? Tomar cuidado com o que a gente está ouvindo e tomar mais cuidado ainda com o que nós estamos falando. Tá bom? Então, mais uma vez eu vou ler para vocês Efésios, capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Tá certo? Que Deus abençoe vocês, façam as tarefinhas, tá certo? Que tem aí na revistinha de vocês, ok? Que Deus abençoe, que ilumine a vida de vocês, respeitem, tá certo? Coloque o respeito como uma regra de ouro. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Tá certo? Deus te abençoe, fiquem na paz e até a próxima em nome de Jesus, tá certo? Deus te abençoe. Tchau.